Obrigado, Vera. Boa tarde, boa noite a todos. Só um detalhe, se eu tivesse todo o tempo para ser ainda editor da Gazeta Esportiva e professor da Rio Branco, gerente do Comunix ao mesmo tempo, hoje estou só professor universitário. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou têm colegas que lidam com comunicação ou que dão aula. Quem normalmente é da comunicação está alguma coisa, nunca é alguma coisa. Então, atualmente estou professor. Mas trabalhei sim com jornalismo esportivo por 10 anos. Acho que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, mas isso a gente discute outra hora. Vou torcer, mas não acredito. Vou torcer muito, mas não acredito. Já criei algumas inimizades, mas mal falei, já criei algumas inimizades aqui. E, muito bem. O nosso assunto aqui é marketing digital. Onde é que fica no horário? Aqui, tá bom? Se eu me mexer muito, você me dá um toque, tá? Deixa eu, antes de começar, eu queria entender um pouco com quem que eu estou conversando. Quantos de vocês aqui têm perfil no Facebook? É um pouco diferente do que eu estou acostumado a lidar no dia a dia, com alunos da graduação, por exemplo. Que eles não saem do Facebook mesmo enquanto estou falando. Quantos de vocês acessam a internet no celular? Já aumentou bem o perfil. Interessante. É sinal de que isso vai aumentar invariavelmente. Agora a pergunta mais fácil. Quantos de vocês usam a internet para procurar alguma coisa que vocês precisam? Ou, para quem não sabe ligar o computador, como eu ouvi aqui, é provável que alguém peça, ou para alguém conhecido, para alguém que saiba, para procurar alguma coisa, e normalmente é para entrar no Google para procurar alguma coisa útil no computador. Estou certo? Reparem, é disso que a gente vai falar. Eu poderia aqui apresentar o mundo maravilhoso da tecnologia, dizer para vocês que os celulares vão substituir os jornais impressos, eu também não acredito. Eu poderia dizer para vocês uma infinidade de coisas sobre um mundo maravilhoso, tecnológico, mas até para ser bem direto na minha fala, o que eu vim falar aqui é muito simples. Marketing digital basicamente é: façam algo útil para quem está na internet. Se eu pudesse sintetizar isso em uma frase, é disso que se trata, tá bom? Desculpem. Se vocês entrarem nesse endereço que eu coloco aqui no comecinho, andrerosa.jor.br, lá vocês vão achar aquela foto, a melhor foto que eu tirei na vida, junto com os ícones de todas as redes. Se vocês quiserem entrar em contato, Twitter, Facebook, o que vocês imaginarem. Tem até e-mail, para quem, enfim, prefere e-mail, eu às vezes até prefiro, porque é muito mais fácil, chega rapidinho, e dá para responder também, tá bom? Então, ali tem perfilzinho, né, com algumas coisas que eu faço, e também, bom, mais uma vez eu queria, antes de entrar no assunto, agradecer a vocês pela presença e em nome das faculdades Rio Branco, que estou representando aqui para tratar desse assunto. Bom, tenho duas perguntas aqui que me parecem ser interessantes não só para quem lida com internet, mas para a vida, né? O que a gente quer? O que vocês querem? É uma pergunta difícil, né? Na verdade, especialmente para quem tem filhos, especialmente em idade adolescente, ou pré-adolescente, eles não sabem. Na verdade, as pessoas crescem e continuam sem saber. De uma maneira geral, as empresas também têm essa dificuldade. Tá? A gente sabe algumas coisas em relação às empresas, mas no instante em que algum colega diz para vocês algo como: olha, vocês viram que a padaria X está na internet? Ah, que legal, vamos entrar também. Tá bom. Para quê? Porque está todo mundo lá, porque, enfim, as pessoas entraram, porque deve ser interessante, porque, enfim, se tem todo mundo, se tem muita gente na internet, é sinal de que deve ter alguma coisa bacana também. Percebam, não está errado. Por exemplo, vou criar uma conta no site novo que apareceu para testar uma ferramenta, para testar alguma funcionalidade, para ver como é que para ver como é que funciona. Ou ainda, nunca liguei um computador. Deixa eu experimentar isso aqui, vai. Ganhei um tablet, né? Ou ganhei um iPhone, ganhei um smartphone.
Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa além de telefonar para alguém. Deixa eu ver se eu consigo instalar um aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo navegar na internet, enfim, ver o resultado do futebol pelo celular. E essas coisas, por exemplo, podem ser úteis para vocês. Percebam, ela só vai fazer parte do nosso dia a dia no instante em que for útil. Do contrário, é mais uma coisa para ou encher o saco ou perder tempo. Os colegas que estão no Facebook, ou que levantaram a mão, quem aqui tem perfil no Facebook, é muito provável que em várias situações do dia a gente substitua tarefas importantes ou tarefas urgentes para ver o que o bando de gente que a gente segue está escrevendo. E normalmente só tem abobrinha, normalmente só tem coisa que não acrescenta em nada, é alguma piada, alguma brincadeira. Às vezes tem até uma notícia interessante ou um comentário sobre alguma coisa pertinente. Mas, no geral, é um lugar que só toma a nossa atenção. Então, percebam, mesmo que se a gente estiver lidando aqui com uma tecnologia nova, ou qualquer que seja a questão, a primeira pergunta que a gente tem que fazer: o que a gente quer? Objetivos. Se vocês, de alguma forma, estão pensando, quero entrar na internet, quero ver qual que é essa história de internet, respondam para quê? Pensem numa razão, num desejo. Isso é interessante. Pensem num desejo que vocês têm. E a partir daí, tem uma outra questão. Eu quero entrar na internet para, enfim, ter 1 milhão de seguidores na minha página. Ok. Para quê? É a pergunta que continua. Por que a gente quer essas coisas? E mais importante, como é que você vai chegar, por exemplo, a 1 milhão de seguidores ou pessoas que curtiram uma página no Facebook? É uma coisa que, às vezes, mesmo quem não conhece, vende-se muito por aí como sendo algo importante. É importante desde que a gente saiba para quê. Se a gente não sabe para quê, então talvez não seja importante, certo? Mas é importante saber por quê. E a partir daí, a outra pergunta é: legal, quero ter vários conteúdos compartilhados na internet para que as pessoas que me interessam possam se relacionar comigo. Legal. Quanto tempo vocês têm para cuidar disso? Ou eu vou separar, eu vou contratar, eu vou chamar uma pessoa para me ajudar nessa tarefa. Muito bem. O que mais ela vai fazer? É provável, especialmente na nossa conjuntura, que não seja tão simples convidar ou mesmo chamar alguém para trabalhar para a gente nesse sentido, que também não faça outras coisas, que também não resolva os problemas. Da mesma maneira, talvez, dependendo até do faturamento de cada um aqui, não seja tão interessante contratar uma agência, ou não seja tão interessante contratar uma consultoria, que talvez não seja importante. Repare, não estou aqui dizendo não contratem, também não estou fazendo propaganda da agência. A pergunta que eu gostaria que vocês pensassem aqui é: eu preciso e por quê? Qual que é o meu objetivo? Não percam isso de vista. Essa é a primeira coisa, gente. E uma coisa importante para alguns de vocês: qualquer objetivo pode ser ligado a uma meta. Qual que é a diferença? O objetivo é um desejo, uma vontade. A meta é um número e um prazo ligado a esse objetivo. É como se eu apresentasse um objetivo aqui para vocês. Quero emagrecer. Não vai acontecer, tá? Mas vamos imaginar que fosse acontecer, que eu, de repente, tivesse alguma força de vontade e não fosse a padaria perto da minha casa comprar a rosca de torresmo toda semana, que eu adoro. Eu teria que parar de fazer isso. Mas, enfim, quero emagrecer é um objetivo. Tá, quero perder 10 quilos em 2 semanas. Isso é meta. Perceberam a diferença? Eu tenho um objetivo claro, quero isso, e eu tenho uma meta. O número é esse, até o prazo X. Muito bem. Então, a partir do instante em que eu decidi o que eu quero, e como é que eu consigo ligar isso a um número, como é que eu consigo ligar isso a um painel, é igual faturamento, gente, é igual a outro número importante dentro de um negócio. Qualquer objetivo que esteja ligado a o que eu vou fazer na internet, tem conexão com alguma coisa que eu possa medir depois, para no final ter condições de dizer: bom, deu certo, consegui. Ou, preciso ajustar aqui, preciso mexer ali para dar certo. Tudo bem? Então essa é a primeira questão. O que você quer? O que vocês querem? Defina seu objetivo. Isso é o principal. Tá bom? Eu vou avançar, até porque o nosso tempo é
é apertadinho. Vocês conhecem aquela figura que está ali do lado esquerdo? Quem não conhece o Homer Simpson, recomendo, assistam qualquer hora dessas, passa na Bandeirantes à noite. Homer Simpson é uma figura um pouco alienada, digamos assim. Ela é aquela figura que passa o dia inteiro trabalhando numa tarefa rotineira, numa usina, e chega no final da noite, o que ele faz? Liga a TV, fica vendo a TV, toma uma cerveja, dá um abraço na esposa, enche o saco dos filhos, e no outro dia vai trabalhar de novo e segue essa rotina. Por que o Homer Simpson está aqui nessa apresentação? Não sei se vocês já ouviram essa história. Vocês conhecem o William Bonner? O William Bonner é um apresentador de um telejornal bem conhecido aí da noite, de uma emissora de TV também bem conhecida. Tá? O William Bonner foi dar uma palestra uma vez na USP, aqui na cidade universitária. Em uma dessas palestras ele disse o seguinte: se eu fosse pensar no Jornal Nacional para todos os públicos que assistem ao Jornal Nacional, a gente ia ficar louco, porque tem vários perfis. Quantas pessoas assistem ao Jornal Nacional toda noite? A estimativa é que pelo menos entre 80% e 90% dos aparelhos de TV ficam ligados no Jornal Nacional à noite. É muita gente. E como é que eu faço para traduzir o Jornal Nacional para toda essa turma? O William Bonner, que é o editor-chefe, diz o seguinte: eu não preciso saber quem são todos. Eu preciso escrever, eu preciso contar, falar a notícia para uma pessoa. E se essa uma pessoa entende, todo mundo vai entender. E essa pessoa é o Homer Simpson. Inclusive, isso gerou uma polêmica danada. Teve gente que achou muito estranho. Como assim? O William Bonner está chamando o espectador do Jornal Nacional de Homer Simpson? Pera lá, eu vejo o Jornal Nacional, eu não sou igual ao Homer Simpson. Talvez tenha ficado esse mal entendido. Mas o que ele quis dizer com isso? Eu não preciso entender todo mundo para escrever ou para colocar algum tipo de conteúdo na internet. Basta que eu coloque pensando em uma pessoa. Afinal de contas, eu quero entrar na internet. Esse é o meu objetivo, vamos pensar assim. Eu quero criar algum tipo de ação envolvendo uma página, alguma conta, alguma coisa ligada à internet. Muito bem. Eu vou escrever para quem? Para qualquer um. Imagina, todo mundo frequenta no meu estabelecimento, todo mundo aparece e tal. Pensem em alguém. Pensem em uma pessoa. Pensem no que ela gosta. Pensem no que ela valoriza. Pensem no que ela compra. Pensem na idade dela. Pensem se ela estuda, se ela não estuda. Se ela tem raiva, se ela não tem raiva de alguma coisa. O que incomoda, o que ela pretende. E dê um nome para essa pessoa. Percebam, a partir do instante em que eu coloco em uma pessoa só toda a minha atenção em relação a com quem que eu vou conversar, eu já estou pronto, de alguma forma, para construir conteúdo na internet. Porque percebam, isso ainda não comentei aqui. Eu quero entrar no Facebook, ou eu quero entrar no Twitter, ou eu quero utilizar uma dessas ferramentas. Essas ferramentas, basicamente, funcionam para relacionamento. As pessoas adicionam umas às outras, não só para encher o saco uma das outras, para mandar coisas, mas também para conversar. Mas também para dizer o seguinte: olha só, eu comprei tal coisa em tal lugar. E se eu sou amigo dessa pessoa, e se esse meu amigo comprou alguma coisa que ele não gostou, eu vou ficar do lado dele e vou dizer o seguinte: talvez eu não compre nesse mesmo lugar. Em compensação, tem muitas organizações, inclusive prefeituras, que entraram nesses lugares aqui e conversam, por exemplo, como se estivessem conversando com uma pessoa só. E a coisa fica natural, a coisa fica... cria-se um relacionamento interessante em função disso. Então percebam, eu não preciso pensar, e muita gente que entra na internet para colocar conteúdos na internet, faz mais ou menos como se estivesse fazendo um desses panfletos de divulgação. Olha, eu vendo isso, eu faço isso. Para ninguém, né? Quer dizer, é como se eu estivesse conversando com ninguém. Na realidade, o legal da internet é pensar que eu posso conversar com alguém. E se eu souber quem é esse alguém, eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas se eu souber quem é esse alguém, o que ele gosta, quais são as características, o que ele faz, fica muito mais fácil. É como se eu soubesse quem é o meu cliente favorito, ou aquele cliente que eu gostaria que voltasse mais vezes, ou aquele cliente que estiver conectado nas coisas que eu coloco na internet. Pensando nele, escrevendo para ele, pensando em conteúdos úteis para ele, a coisa flui, a coisa funciona de um jeito interessante. Tá bom?
Muito bem. Eu falei há pouco em escrever, né? Eu sou jornalista. Minha formação é jornalismo. Eu dou aulas para um curso de comunicação. Minha missão, por hora, é ajudar uma garotada que está chegando na faculdade a fazer melhores textos, a escrever coisas interessantes, a ler coisas interessantes. E uma das coisas que eu sempre digo para eles é: o conteúdo é tudo. Essas ferramentas todas vão passar. Sabe? A gente já passou por tantas ferramentas, né? Já disseram que o rádio ia morrer, que o cinema ia morrer, que o jornal ia morrer. E essas coisas estão aí, estão presentes. Está aí no nosso dia a dia. A internet vai matar o cinema, a internet vai matar o livro. Não, não vai. As pessoas vão continuar lendo livros, as pessoas vão continuar interessadas naquilo que representa bom conteúdo. Independente da plataforma. Ah, mas eu estou usando uma traquitana nova que acende, que pisca, que, enfim, eu posso mexer passando o dedo na tela. Bacana. Tanto essa quanto o livro só funcionam bem se eu tiver bom conteúdo. E aí, como é que a gente faz para pensar em bons conteúdos? Ah, eu não sei escrever, André, não é a minha praia, talvez eu peça para alguém me ajudar, para poder de alguma maneira pensar, bom, eu quero colocar alguma coisa interessante na internet para convidar as pessoas e me relacionar com as pessoas por meio dessas ferramentas. A receita infalível é essa aqui. Eu falei há pouco do meu cliente favorito, da pessoa que eu decidi, é sobre ela ou é para ela que eu vou conversar. É a tal persona que aparece no desenho. Muito bem. O que ela gosta? Isso eu sei. Muito bem, agora vamos lá. O que eu sei fazer? O que eu domino? Qual é a minha paixão? Sobre o que eu gosto de falar? Que tipo de assunto me dá vontade de sair conversando com as pessoas, chamando para bater um papo, chamando para tomar uma cerveja, chamando para sentar no balcão e ficar horas falando sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu acredito, sobre as minhas paixões. É essa relação entre o que essas pessoas gostam e as coisas que vocês fazem com paixão que vai se tornar um conteúdo altamente relevante, altamente atraente. Se a gente puder, claro, são dinâmicas bem diferentes, mas considerem, se eu encontro uma imagem, um texto curtinho, um vídeo, que é como se fosse um bate-papo na mesa, ou uma troca, um diálogo sobre alguma coisa legal no balcão, quem é que não vai querer clicar? Quem é que não vai querer curtir? Quem é que não vai querer passar para frente? Pelo menos essa é uma perspectiva possível. Tá? Então percebam, é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai cuidar de fazer. Muitas vezes a gente quer entrar na internet e quer começar a falar sobre coisas que a gente não entende. Ah, porque eu vendo isso. Ah, porque eu falo sobre isso. Porque eu criei tal coisa. Porque eu não sei o quê. É como se fosse aquele diálogo ininteligível ali, que ninguém precisa entender. Basicamente, alguém tentando dizer assim, ah, eu sei fazer tal coisa, eu conheço tal coisa, eu uso tal ferramenta, olha só que coisa interessante que eu tenho aqui e tal. E o outro diz assim, não, mas eu só queria o café grátis. Então não tem nada a ver com o que lhe interessa, não tem nada a ver com o que o outro se interessa. Né? Sobre o que ele se interessa, o que ele quer. Eu vou contar rapidinho um exemplo para vocês. Vender pão, imagino que seja uma tarefa bem gostosa e que vocês sabem fazer muito bem. Imagina vender piscinas. Imaginem vender piscinas nos Estados Unidos, lá pelos idos de 2008, naquela crise brava imobiliária. Estava todo mundo vendendo casa, todo mundo querendo jogar a casa para alguém porque não tinha dinheiro para pagar, e, enfim, criou-se uma bolha imobiliária gigantesca que mexeu com a economia do mundo todo. E o sujeito vendia piscinas nesse país que estava em crise e estava com um problema. Bom, o que eu vou fazer? Meu negócio é piscina, mas ninguém quer comprar piscina, está todo mundo endividado, todo mundo sem dinheiro. Como é que eu vou fazer para o meu negócio decolar? O que ele fez? Ele montou um site. Tem ali uma imagem do site. Chama-se River Pools. E lá dentro ele diz o seguinte, tá, eu vou até vender piscinas, eu vou até colocar ali um lugar para que as pessoas comprem as minhas piscinas. Mas eu vou começar a falar sobre isso de uma forma apaixonada. E quem entrar lá, infelizmente está em inglês, mas um exemplo que eu recomendo para vocês entenderem a dinâmica.
ele tem vídeos contando coisas como: vem cá, você quer comprar uma piscina? Será que uma piscina com azulejo de concreto é melhor que uma piscina de fibra de vidro? Qual que é a diferença? Ah, como é que você instala um aquecedor? Ah, e se eu cobrir a piscina com uma lona, será que a água estraga? Percebam, ele não está vendendo piscina. Ele está dizendo sobre o que ele gosta, qual é a paixão dele. Esse cara se tornou, nos Estados Unidos, uma referência não só em piscina, mas uma referência em conteúdo relevante para a internet, para aquele público. E percebam, ele até vendeu piscina, ou vendeu mais piscina em função disso. Mas mais importante, as pessoas passaram a admirá-lo, as pessoas passaram a conhecê-lo. E falar para os outros: olha só aquele site ali, tem coisa sobre piscina que eu nunca imaginava que fosse ter. Eu devolvo a pergunta para vocês: qual é a paixão de vocês? Sobre o que vocês gostariam de falar? Que história vocês gostariam de contar? E será que essa história não chamaria o cliente ou o potencial interessado nessas histórias, nas coisas que vocês fazem, de um jeito atraente? Só um parênteses em relação a isso, e pegando o gancho do Seja Útil que está ali. Eu fiquei encantado com as receitas de lanches ligados à Copa do Mundo. E esse é um exemplo de conteúdo útil de primeira. Ó, aqui, vocês podem fazer. Eu ia fazer uma crítica aqui, do tipo, eu não achei expediente quem escreveu e tal, mas eu já fiz. Mas as receitas são ótimas. Né? Enfim, é um exemplo de conteúdo útil muito valioso. Também pode funcionar como um exemplo para vocês. Conteúdo útil. Uma frase que tem ali: eu adoro publicidade. Publicidade é o que paga as contas do jornalista, de uma forma geral. Agora, se eu disser para alguém que eu estou vendendo alguma coisa e disfarçar essa venda com um conteúdo desses, eu vou espantar esse cara ao invés de trazer. Ah, quer dizer que você quer me vender um negócio, seu safado? Ah, não vou mais então. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Se eu quiser vender alguma coisa, normalmente eu tenho que deixar muito claro: isso aqui é publicidade. Isso aqui é um anúncio. Compre. Ok, isso é ótimo. Daqui a pouco vai ver o pessoal da Aurora falar aqui. Bom, é o Google, o garoto propaganda da Aurora, não é isso? Compre a Aurora. O Google está lá falando para vocês: comprem a Aurora. Isso é publicidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguma coisa que de alguma forma implique em um conteúdo útil e que está ali disfarçado. Aproveita e compra o meu negocinho aqui. Gente, em nenhum momento eu estou dizendo assim: ó, vai na Rio Branco e faça a sua matrícula. Eu já estaria aqui sendo taxado de: esse sacana quer fazer bem bolado aqui. E não é isso. Seja útil. E nunca, ou tome muito cuidado para não disfarçar conteúdo com publicidade, deixar isso misturado. Porque as pessoas vão perceber, e se perceber, vai ficar muito feio, sabe? Vai ficar muito: puxa, esse cara quis me enganar. Eu vou deixar isso de lado. Esse é um exemplo em inglês, mas é um exemplo que eu adoro. Nos Estados Unidos, uma empresa que fabrica sorvete criou o Jornal do Sorvete. Só que um jornal de sorvete digital. O que tem no Jornal do Sorvete? Basicamente, que sabor você gosta? Aí tem lá uma foto do Obama tomando sorvete. Qual é o sabor que o Obama toma? E aí as pessoas começam a participar: eu gosto do sabor X. O que você faz com sorvete? Que misturas com sorvete você faz? Se a gente pudesse fabricar um outro sabor, qual seria? Que tipo de receita, misturando sorvete com outras coisas, vocês estão acostumados a fazer? Reparem, tem uma marca do produto do sorvete que está ali do ladinho. Turkey Hill. Agora, o conteúdo que eles colocam nesse blog, no Jornal do Sorvete, é um conteúdo apaixonado sobre sorvete. E que as pessoas, de alguma forma, participam, comentam, passam adiante: olha que texto legal. E vão curtir por aí. Bom, isso cria um relacionamento, isso cria uma conexão, isso de alguma forma traz um posicionamento para essa marca que de repente pode inspirar alguns de vocês ou pode inspirar outras situações parecidas. Esse vídeo não precisa do som, tá, gente? Então, é só na verdade um exemplo. Como eu sabia que o público aqui era um público ligado à planificação, quantos aqui conhecem o Twitter? São poucos, né? Tudo bem. O Twitter é uma dessas traquitangas ou uma dessas ferramentas digitais
que funcionam muito bem no celular. Funcionam muito bem quando o sujeito está no celular vendo lá as pessoas, como se estivessem mandando pequenas mensagens curtas, iguais a um SMS, mas eu mando para muita gente que me segue. É basicamente assim que o Twitter funciona. Isso é uma padaria em Londres, e ali vocês viram rapidamente a cozinha dessa padaria em Londres com uma tractana embutida ali na parede. Basicamente, essa tractana diz o seguinte: saiu o pão quente, e tem um botão. E no instante em que o sujeito apertou, saiu o pão quente, apertou um botão, essa mensagem, saiu o pão quente, foi para o Twitter. Como se fosse um alerta para todo mundo que segue a padaria no Twitter. Eu vou dizer para vocês, se a padaria da minha rua tivesse um serviço desses, eu ia ficar alucinado. Ou está na hora do pão, eu vou lá para a fila, ou então eu vou lá. E reparem, essa máquina não é só para pão, essa máquina funciona para qualquer coisa. Saiu rosca de torresmo quente, vocês já repararam que eu gosto. Para lá, por exemplo. Então ele muda o item e aperta o botão. Ó, o bolo está pronto. Tchum, mandei uma mensagem para a internet dizendo: olha, saiu o pão quente, saiu a rosca de torresmo. Gente do céu, se isso aqui existisse em alguma padaria, e um detalhe, talvez essa informação seja útil para vocês, esse vídeo é de 2009, já tem 5 anos, gente. É inacreditável, como eu nunca ouvi falar, para não dizer que eu nunca ouvi falar, uma padaria no Rio fez isso uma vez. Mas fora isso, eu não conheço nenhuma outra padaria no Brasil que tenha feito algo parecido. E funcionou no Rio? Eu não tenho certeza. Talvez por um tempo. É uma padaria conhecida no Rio, é na Cobal do Humaitá. Talvez vocês tenham conhecimento do nome, eu não lembro o nome agora, que se alguém quiser pode me ajudar, mas é uma padaria no Humaitá. Ali na Cobal do Humaitá, quem conhece o Rio já deve imaginar o lugar mais ou menos. É uma padaria super tradicional. Diga. Eu fiz um WhatsApp, mas eu não conseguia pegar uma margem de alguns clientes através do WhatsApp, eu consegui chamá-los com essa informação. Que saiu. Eles até deram risada, acharam maravilhoso. Ótimo. Mas o WhatsApp você consegue a grupo de 50 só. Então, pois é, o WhatsApp tem um limite. Essa é uma coisa importante. E aproveitando o gancho do colega, será que o WhatsApp é a melhor ferramenta para eu usar? Será que o Twitter é a melhor ferramenta para eu usar? Será que o Facebook é a melhor ferramenta para eu usar? Eu vou repetir uma coisa que eu disse no comecinho. O que vocês querem? Qual que é o objetivo? O objetivo é usar o WhatsApp, porque está todo mundo no WhatsApp. Percebam, será que o WhatsApp vai servir para aquilo que eu quero? Será que o WhatsApp vai ser útil para aquilo que eu quero? Então reparem que talvez essa pergunta possa ser melhor direcionada a partir da seguinte resposta. Bom, eu tenho várias possibilidades de usar ferramentas. O WhatsApp é uma delas. Inclusive, é uma boa razão para atualizar esse gráfico. Esse gráfico eu fiz com um colega chamado Cássio Politi para a Tractio, onde eu também colaboro algumas vezes. É um site. Recomendo que quem se interessar por esses assuntos que eu converso aqui, dê uma olhadinha no site da Tractio, é TRACTO, para um jabazinho rápido aqui. Tem uns conteúdos bem interessantes e dentro do site da Tractio tem esse gráfico. Quem depois quiser mandar um e-mail para me pedir, eu mando para vocês o link. Reparem que Twitter, podcast, ou Facebook, ou outras coisas, tem lá algumas possibilidades. Ele tem um alcance menor que o outro. O WhatsApp tem um alcance menor. O WhatsApp é legal porque é como se fosse uma mensagem rápida, instantânea. É como se eu mandasse realmente uma mensagem de celular para alguém. Mas existem outras possibilidades. E-mail, eu falei há pouco do e-mail, o e-mail ainda tem uma força muito grande. E é seguro que a maior parte de vocês aqui, mesmo que nunca tenham entrado no Facebook, tem um e-mail por alguma razão, já tenham criado um e-mail para alguma coisa, e mesmo que não usem o computador, meu pai funciona assim, ele tem uma conta de e-mail, sou eu que administro a conta de e-mail dele. Porque ele também tem dificuldades com o computador, que é bem natural. Então, quer dizer, e-mail todo mundo utiliza. E se tem alguma informação importante, meu pai já diz, olha, deixa esse e-mail guardado aí, porque ele pode ser útil em algum momento. Gente, olha só a força que ele pode ter em alguns casos. Tá? Instagram, que é uma coisa que nem todo mundo usa por N razões, porque é uma coisa, de repente, pode parecer modinha, pode parecer para um grupo interessante. O Instagram tem uma coisa que pode ser muito interessante para esse modelo aqui. Imagem, foto. E que é coisa mais rica do que imagem?
dentro de um estabelecimento que tem várias imagens possíveis para serem compartilhadas, puxa, ainda mais na hora do almoço, nesse horário do fim da tarde, puxa, é sensacional. Né? Reparem, eu tenho várias possibilidades. O WhatsApp é uma possível, o Twitter é outra, o Facebook é outra, mas qual dessas ferramentas, quais desses canais está mais conectado ao objetivo de vocês? Percebam que a pergunta, o que a gente quer, precisa ser respondida. Mesmo que, para começar, sabe? Preciso começar, muito bem, o que eu quero? Tá? Eu juro que eu fiquei curiosíssimo para saber se funcionou comigo, e se ainda fazem isso. Eu vou atrás dessa informação depois. Olha que foto fofa. E é provável que quem entra no Facebook, ou quem navega na internet, encontra uma coisinha dessa e diz assim, oh, e passa para frente, curte, compartilha e tal. Essa é uma outra questão importante. A gente pode construir o conteúdo mais legal, a gente pode fazer a página mais bonita, com a informação mais interessante. Eu conheço você, da Mandala. Sim, minha padaria favorita. É na minha rua, lógico, então é por isso mesmo. É lá que você compra a rosca de torresmo? É lá que eu compro a rosca de torresmo. É lá mesmo. A rosca do João é boa. Você pegou a rosca do João queimada? Pois é, não, ainda não. Sempre é que eu dou no horário certo. Muito bom, que legal te ver. Então, olha só que foto meiga, olha só que foto interessante. É esse tipo de foto, é esse tipo de imagem que concorre com os conteúdos, quaisquer que sejam os conteúdos que a gente compartilha, qualquer que seja. Sabe? Então, quer dizer, se a gente está preocupado, puxa, será que o meu estabelecimento vai fazer primeiro? Será que outro vai fazer antes ou depois? Gente, a concorrência de qualquer coisa que a gente faça na internet não é exatamente o meu colega ou o colega que faz a mesma coisa. É o tempo que a gente tem na internet para fazer coisas. E reparem, esse é o tipo de coisa que toma muito tempo das pessoas. As pessoas passam muito tempo jogando, as pessoas passam muito tempo com as fotos, com as imagens fofas, as imagens meigas, as imagens engraçadas. E nesse meio tempo, tem até gente que vai para o internet banking resolver coisa de pagamento, tem gente que lê notícia para nós da comunicação. Isso é péssimo, porque a notícia está ali no finzinho. As pessoas fazem tudo, depois vão ler notícia. Né? Então, quer dizer, isso é importante. O que eu quero, depois de responder o que eu quero, como é que eu faço para saber se deu certo? Como é que eu vou conseguir pegar essa informação interessantíssima e juntar com algum tipo de informação que diga o seguinte, bom, cheguei no meu objetivo. E de alguma maneira seja tão interessante e tão atraente quanto uma foto de criança, por exemplo, quanto uma foto de alguém que vá compartilhar esse tipo de conteúdo para a criançada, ou da criançada para chamar a atenção. Vou falar isso aqui. Gente, era o que eu tinha para falar para vocês. Em linhas gerais, se eu pudesse sintetizar essa minha fala, primeiro, pense o que a gente quer. Segundo, quanto tempo a gente tem. Terceiro, escolha com quem que a gente vai conversar, quem são as pessoas que, enfim, se relacionam com o que eu pretendo. E, finalmente, a escolha dos lugares certos para isso. Eu volto a dizer, se vocês entrarem em andrerosa.jor.br, vocês vão encontrar todos os meus contatos, todos os meus e-mail, Facebook, Twitter, etc., Instagram, enfim, o que vocês imaginarem, tá? Estou à disposição de vocês. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que quiser compartilhar, estou aqui à disposição de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde para todos. Vocês vão querer registrar as perguntas com áudio? Eu sei que todos estão ouvindo, mas até para efeito de registro, acho legal usarmos o microfone. Eu não sei qual que é a ferramenta. Eu fui numa padaria tomar um café e tinha o sinal do Wi-Fi aberto. Quando eu fui conectar, primeiro veio a página da padaria, uma foto bonita, e para você digitar o seu e-mail, aí sim você conseguia conectar. Essa ferramenta, você sabe dizer qual é? Você conhece? É provável que quando o técnico fez a instalação da rede sem fio,
tenha configurado uma página inicial. Isso é feito no próprio roteador ou no próprio modem. Tá? Isso dá para fazer. Eu posso direcionar a pessoa para uma página inicial. É parte da configuração da rede. Tá bom? Recomendo que você dê uma consultada, ou em fóruns, ou mesmo... Isso é uma boa pergunta. Como é que eu faço para, ao invés do sujeito, quando entra na minha senha de rede, abra a primeira página, a página do meu estabelecimento, ou alguma coisa como se fosse um pagamento, entre aspas, né? Quer dizer, funciona como... Tem um nome técnico isso aí, que é o firewall. Funciona como uma barreira, um firewall. Então, funciona da seguinte forma. Para eu passar adiante, para eu continuar conectado, eu coloco o meu e-mail, coloco ali um e-mail para contato. Seria ótimo, porque isso de alguma maneira estabelece... esse aqui, Casa Mirense. Esse é o... Eu tirei a foto. Bacana, digita seu e-mail. E tem aqui uma empresa, Plus Conecta, o Blue Conecta. Né? Provavelmente eles têm essa tecnologia. Mas o cadastro é gratuito, você cadastra seu e-mail para você conectar. Se você não digitar seu e-mail... Você não navega. É o preço que você paga para navegar na internet. E dá a sensação de grátis, né? Você não paga nada, só coloca o seu e-mail. Agora, olha que interessante. Qual é o custo de um e-mail? Para a gente montar uma base e, de repente, utilizar para mandar newsletter dos nossos conteúdos. Vou insistir, conteúdos úteis por e-mail. Algum tipo de conteúdo atraente, que as pessoas gostem de receber e passem o e-mail adiante, por exemplo. Né? Ou ainda, uma outra informação que é muito comum até em restaurantes. Você coloca a sua data de aniversário, ou a sua data de nascimento, e faz algum tipo de brincadeira ou promoção do tipo, olha, no dia do seu aniversário, enfim, a gente faz alguma coisa interessante, ou você chama um amigo, ou você tem algum desconto, a gente te dá um bolo, não sei, alguma coisa nesse sentido, para realmente fidelizar, para realmente construir esse relacionamento. Né? Agora, é provável que essa empresa, eu vou até pesquisar, Blue Conecta, tenha esse firewall, tenha essa tecnologia pronta à venda. Mas é seguro que também dê para fazer isso nos ajustes, nas configurações do próprio router ou da própria rede sem fio. Tá bom? Alguém mais tem perguntas? Talvez as pessoas tenham todas as perguntas do mundo aqui, né? Eu saio cheio de dúvidas. Novamente, eu me coloco à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar, ou mesmo trocar figurinhas sobre esse assunto. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite para vocês.